Oi, meus amores, tudo bem com vocês, gente? Na aula de hoje trago para vocês essa bolsa em formato de rosa, uma bolsa que foi tendência e sucesso em 2024, mas que a tendência das flores ainda vão continuar aqui em 2025, então não podia deixar de trazer para vocês o meu modelo. Meus amores, essa bolsa ficou maravilhosa, ficou econômica, tá? Eu não quis trazer uma bolsa muito grande, mas eu quis trazer uma bolsa funcional. Então eu utilizei um rolo de fio da Rastextil de 400 metros e ele tem em média 680 gramas. E essa bolsa aqui na parte de crochê, ela ficou com em média 550 gramas. Então eu não utilizei um rolo completo e ficou uma bolsa bem bacana, um tamanho bem ok. Vou medir aqui pra vocês. E da parte da alça até aqui na divisa da nossa bolsa, ficamos aqui com 27 centímetros de diâmetro. Então ficou uma bolsa bem bacana. Vou mostrar aqui pra vocês a parte interna, ó, ficou toda forradinha. Aqui ficou tudo bem costuradinho também, pra ficar com um acabamento bem bacana. E como falei pra vocês, eu queria trazer uma bolsa que não fosse nem muito grande, nem muito pequena, mas que fosse funcional e que economizasse fio. Então, ó, tenho aqui uma capinha de celular, pra vocês verem que cabe aqui dentro, ó, ainda sobra espaço dos dois lados, tá? Esse fio eu comprei lá na Jéssica Store, vou deixar pra vocês o link aqui na descrição pra vocês adquirirem o fio de vocês, tá? E um recadinho pra vocês também, a Jéssica Store liberou um cupomzinho de desconto pra vocês, que é o Na Crochê 5, vou deixar aqui na tela pra vocês, que vai dar um desconto de 5% em todo o site. Mas se você fizer o pagamento no site via Pix, você vai ter mais 5% de desconto, totalizando 10% de desconto no site. Além do fio náutico, você também encontra lá uma alça circular. Você também encontra alça redonda de metal, várias alças em acrílico, de bambu, de madeira, correntes, fechos, todo tipo de ferragem para suas bolsas. Então corre lá aproveitar. Vou deixar para vocês aqui embaixo e também o link. E a minha alça eu comprei lá na Marlene Aviamentos, também pela Shopee. Essa alça aqui é a alça maior, eu vou deixar para vocês na descrição. O link também da alça menor, essa aqui na parte interna tem 12 centímetros e meio, mas caso você ache ela muito grande, eu vou deixar o link também da alça de 10 centímetros, que ela é um pouquinho menor. Mas caso você queira usar outro formato de alça aqui, também dá, tá bom? Então eu gostei muito dessa bolsa, vou mostrar pra vocês que foi feito a rosa aqui dos dois lados, tá? Se você é nova ou novo por aqui, prazer, meu nome é Natane, espero muito que você fique aqui comigo no canal Naisten Crochê. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Quando esse sininho, toda vez que eu postar uma aula, o YouTube vai te enviar uma notificação avisando que tem aulas novas no canal, tá? Então bora pra aula! Então, meus amores, vamos para os materiais da nossa aula de hoje, tá? O primeiro material que eu quero mostrar pra vocês é o fio que vamos utilizar. Esse é da Rasteixo, tá? Ele é o fio náutico, tá bom? Tem 3 milímetros, ele tem 400 metros e a cor é cordial. Esse fio é lá da Jéssica Store. Eu comprei na Shopee, vou deixar o link pra vocês na descrição. Vamos utilizar um rolinho, olha pra vocês verem que cor linda. O próximo material são as alças, tá? São as alças redondas, tá? Quando você compra, vem um parzinho. Ela tem 12 centímetros e meio cada uma. E essa alça é lá da Marlene Aviamentos. Também comprei na Shopee e vou deixar pra vocês o link na descrição. Botãozinho imantado, vamos utilizar o tradicional, tá? Não precisa ser de costura, nesse caso, mas se você quiser utilizar o de costura, não tem problema. Só que com a técnica que a gente vai utilizar na nossa aula, ele vai ficar bem escondidinho e bem firme. Também, gente, vou utilizar um tecidinho pra gente forrar a nossa bolsa, tá? A gente já vai aproveitar pra forrar essa bolsa, tá bom? A estampa que eu escolhi foi essa, tá? Você tem que ter pelo menos 50 centímetros, tá bom? E esse tecido que eu estou utilizando é o tricoline. Também agulha e linha para costura. Também vamos utilizar aqui a nossa agulha número 4, tá? Para o nosso fio de 3 milímetros. Fita métrica para me medir tudo bem certinho para vocês aqui na nossa aula. E alfinetes pra gente aplicar o tecido na nossa bolsa pra gente costurar, tá bom? Então, bora pra aula!
Então, meus amores, vamos lá começar. Sugiro que vocês façam, principalmente a parte da base, bonitinho, todas no mesmo dia, pra não ter variação, tá, de tamanho, que a gente precisa que fique a parte da base exatamente iguais, tá? Então, vamos lá. A gente vai fazer aqui o anel mágico. Subo aqui meu fiozinho, ó, e vou fazer aqui 3 pontos. Fiz o primeiro, e agora vamos fazer mais 2 correntinhas. 1 e 2, tá? Fazemos aqui o nosso primeiro ponto alto. Agora, vou fazer mais 11, tá? Então, laço meu fio, venho aqui dentro do anel mágico, tiro 2 e tiro mais 2. Então, vamos ficar com um total de 12 pontos altos aqui dentro do nosso anel mágico. Quando eu finalizar os meus 12 pontos, eu volto aqui pra vocês pra nossa próxima carreira. Então, fiz aqui os meus 12 pontos altos, tá? Já contando com as 3 correntinhas aqui. Agora, eu vou pegar aqui meu fiozinho menor e vou ajustar bem, ó, até eu fechar aqui esse anel. E vamos fazer o fechamento aqui dessa primeira carreira. O meu fechamento, gente, é super simples, tá? Como a gente vai subir carreiras, vai subir pétalas em cima dessa parte da base, eu não vejo necessidade de fazer aqui fechamento invisível, tal, porque vai esconder. Então, ó, eu tenho aqui o meu primeiro, a minha primeira correntinha fica aqui embaixo, gente, escondida, tá vendo aqui? O segundo, e no terceiro ponto, ó, eu pego aqui a alcinha de trás, tá? Aqui no meio da minha corrente e faço um ponto baixíssimo. Dessa forma, a gente fecha aqui o nosso trabalho sem problema nenhum, tá? Então, aqui na nossa primeira carreira, ficamos com 12 pontinhos. Agora, vamos dobrar o número dessa carreira, tá? Então, aqui, ó, já vou subir novamente minhas 3 correntinhas, 1, 2 e 3. Vou laçar e vou vir no meu mesmo ponto pra me fazer aqui a minha segunda, tá? Então, vamos fazer 12 aumentos. E eu vou vir aqui, ó, bem embaixo, ó, pegando aqui, deixando essa alcinha da frente livre, ó. Então, eu passo aqui por dentro da base e venho lá por baixo. Laço aqui meu fio pra me fazer o meu segundo pontinho. Ó, então, temos que deixar aqui essa alcinha livre pra gente fazer as pétalas aqui em cima, tá? Então, eu laço meu fio, venho aqui no meu próximo, mas aqui, gente, aqui ficou bem presinho, e eu não sou muito chegada de fazer os nossos pontos aqui, ó, pegando somente a alcinha, porque essa alcinha, ela estica, tá? Então, ó, eu pego nessa alcinha e nesse nozinho aqui de trás, ó, tá vendo que a gente tem os nossos nozinhos? Então, eu pego nesses 2 lugares, ó, aqui pegando as 2 alcinhas, porque assim vai ficar mais firme o nosso ponto, ó, pra vocês verem. Então, aqui, 1 e 2. Ó, então aqui, ó, ele não forma buraco, tá vendo? Se eu pegar somente na alcinha de trás, ele vai formar um buraquinho ali. E eu quero que essa base fique bem firme, tá? Então, vamos dar toda a volta aqui fazendo 12 aumentos, tá? Então, aumento aqui pra cada pontinho de base. Quando eu chegar no finalzinho, eu já volto pra mostrar pra vocês a nossa próxima carreira. Dei toda a volta aqui, fiz somente aumentos e ficamos com 24 pontos, tá? Nossa segunda carreira aqui da base. Vou fazer aqui o meu ponto baixíssimo na minha terceira correntinha, 1, 2, 3, aquelas correntinhas que fizemos pra subir o nosso primeiro ponto alto, né? Faço aqui meu ponto baixíssimo, tá? E agora, vamos fazer aqui uma sequência diferente dessa de baixo. Então, eu vou subir aqui as minhas 3 correntinhas, tá? Venho aqui no meu próximo, tá? Vou deixar essa aqui sozinha, venho no meu próximo espacinho e vou fazer o meu primeiro aumento, tá? Então, nessa carreira vai ser a sequência de um ponto sozinho e um aumento. Então, aqui o primeiro eu já fiz o sozinho e vou fazer aqui o meu aumento. No próximo, um sozinho. E aqui no meu próximo, um aumento. E vamos trabalhando dessa forma por toda a volta aqui, tá? Chegando aqui no finalzinho, ó, pra vocês verem. E aqui, no nosso último espacinho, como a gente faz bem certinho, vai ficar só o espaço do meu último aumento aqui, tá? Ó. Então, um aumento.
E agora eu já posso fazer meu ponto baixíssimo, tá? Então, aqui nessa nossa carreira, ó, na nossa primeira a gente ficou com 12, na segunda 24 pontos, e agora na nossa terceira carreira ficamos com 36 pontinhos, tá? Vou subir aqui na minha terceira, tá? No meu terceiro pontinho aqui, ó. Faço meu ponto baixíssimo. 1, 2, 3, ponto baixíssimo, bem aqui no meio da minha correntinha. E agora, vamos subir novamente as nossas 3 correntinhas, tá? 1, 2, 3. Aqui eu já vou iniciar com um aumento, tá? Ó, então, aqui eu já faço um aumento. Porque aqui agora vai mudar a nossa sequência. Aqui embaixo a gente tava fazendo um sozinho e um aumento. E aqui agora vamos fazer 2 sozinhos e um aumento. Então, aqui eu já comecei com um aumento, já venho no próximo fazendo um. E no próximo mais um, fazendo os 2 pontinhos sozinhos. No próximo, um aumento. No próximo, um e 2 sozinhos. E no próximo, aumento, tá? Então, vamos fazendo essa sequência até aqui no final. Então, meus amores, já dei a volta aqui. E como a gente iniciou aqui com o aumento, vamos finalizar com 2 sozinhos, tá? Então, aqui fica bem certinho sempre essa nossa sequência, tá certo? Ó, 1, 2, 3, 4. Temos 4 carreiras. E nessa quarta carreira, ficamos com 48 pontos, tá? Então, ficamos com 48 pontos e vamos iniciar a nossa próxima carreira. Subo aqui na minha terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo. E vou subir aqui 3 correntinhas, tá? E agora, eu vou iniciar com 3 pontos sozinhos e um aumento. Então, vai ser essa nossa sequência, 3 pontos sozinhos e um aumento, 3 pontos sozinhos e um aumento, e aqui já no início, a gente já faz os nossos 3 pontos sozinhos. 1, 2, e o nosso terceiro ponto sozinho. E no próximo, vamos fazer o nosso aumento. Um aumento. 3 pontos sozinhos. 1, 2 e 3. E vamos fazendo essa sequência até o final aqui da nossa carreira. Cheguei aqui novamente no meu início. E aqui só ficou o espacinho pra gente fazer o nosso último aumento. Como a gente começou já, né? Aqui com 3 pontos sozinhos, tá? Então, aqui eu vou fazer o meu aumento. Não sei se vocês conseguiram reparar, mas eu tô sempre intercalando aqui. Eu estou intercalando. Por quê? Porque se eu fizer aumento sobre aumento aqui, ó, direto de uma carreira seguida da outra, vai formar bico a nossa base. Não podemos deixar isso acontecer. Precisamos deixar que a nossa base, ó, fique bem redondinha, ó, pra vocês verem como vai ficando. Então, aqui fiz o meu último aumento, venho aqui na minha terceira correntinha e faço o meu ponto baixíssimo, tá? Então, aqui a gente finaliza a nossa quinta carreira. E na nossa quinta carreira, ficamos aqui com 60 pontos. Então, agora vamos para a nossa sexta carreira. Fazemos aqui novamente as nossas 3 correntinhas, tá? Pra gente subir. E aqui, meus amores, já vou iniciar novamente com um aumento, tá? Então, aqui venho aqui para fazer o meu segundo ponto no mesmo lugar. E agora, são 4 pontos sozinhos. Então, 4 pontos sozinhos, um aumento. 4 pontos sozinhos e um aumento. Essa vai ser a sequência da nossa sexta carreira, tá? Então, vou fazendo dessa forma até eu chegar aqui no finalzinho e ficarmos aqui com 72 pontos.
Então, meus amores, já finalizei aqui a minha sexta e última carreira, tá? Como falei pra vocês. Na nossa sexta carreira, ficamos com 72 pontos, tá? E a nossa base ficou com 19 centímetros, tá bom? Então, por isso que eu aconselho vocês a arrematarem essa parte da base e já iniciarem outra, tá? A nossa bolsa não vai ser uma bolsa muito grande. Eu não quero que fique uma bolsa muito pesada e eu quero trazer essa proposta pra vocês de fazer com um rolinho de fio. Então, eu vou cortar aqui meu fio pra gente fazer o arremate. Então, aqui eu vou puxar todo esse meu fio pra fora, ó. E vou ver aqui. Temos as nossas 3 correntinhas e vou vir nessa laçadinha aqui de cima, tá? Venho com a minha agulha de trás pra frente, pego aqui meu fio e trago aqui pra trás, tá? Dou uma ajustadinha. Agora, eu vou voltar esse meu fio aqui, ó, bem aonde já está saindo. Tá vendo que meu fio já tá saindo por aqui? Eu vou voltar no mesmo lugar. Mas eu vou virar primeiro meu trabalho, vou pegar primeiro esse nozinho aqui, ó, de trás, ó, primeiro, pra depois sair aqui no meio dessa minha laçada de cima. Ó. E agora, eu trago aqui pra trás. Agora, eu só dou uma ajustadinha pra vocês verem como fica bem bonito esse acabamento. Então, agora que vocês arremataram essa base, você já pode iniciar a segunda, porque tem que ficar exatamente com o mesmo tamanho e a mesma quantidade de pontos, tá? Então, eu fui falando pra vocês quantos pontos que ficaram em cada carreira, pra vocês irem conferindo, porque não pode ficar com nem ponto a mais, nem ponto a menos. Precisa ter exatamente essa quantidade de pontos em cada carreira. Então, agora vamos iniciar as nossas pétalas, pegando aqui, ó, nas nossas alcinhas. Lembra que a gente deixou as nossas alcinhas aqui? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, nessas alcinhas. Vou dobrar aqui a minha base para facilitar aqui a gente pegar as nossas alcinhas para fazer as pétalas. A primeira é um pouco diferente das outras, tá bom? Então, ó, eu vou entrar aqui em um dos espacinhos, não vou fazer laçada inicial, tá? Só vou puxar aqui pra dentro e depois a gente arremata. Então, aqui a gente vai subir também as nossas 3 correntinhas, 1, 2 e 3, tá? E aqui, ó, eu deixo a minha linha aqui, ó, só pra gente fazer os pontos em cima dela e travar esse fio. Então, aqui eu vou fazer 3, na primeira alcinha eu vou fazer 3 pontos altos. Já fiz um, né, com as correntinhas, aqui o segundo e agora o terceiro. Vou pular aqui essa alça, venho na próxima e vou fazer mais 3 pontos nessa mesma alcinha, tá? 1, 2 e 3. Então, ficamos aqui com 6 pontos altos. E agora, vamos duplicar aqui esses pontos. Então, vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas. Já laço meu fio e viro aqui meu trabalho, tá? Então, aqui no pezinho dessas 3 correntinhas que eu fiz, eu já vou fazer mais um ponto alto. E vamos fazer aqui somente aumentos. No próximo, eu já faço mais um aumento. Na próxima também, tá? Então, nessa parte de cima sempre vão ser aumentos. Então, aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5. E como eu falei que a gente tem que fazer aumento em todos os pontinhos, eu tenho que fazer um aumento também aqui, ó, no nosso último pontinho aqui do pontinho de base. Lembra que a gente fez 3 correntinhas? Então, na última correntinha, a gente tem que fazer 3 pontos altos também. Perdão, 2 pontos altos, ó. Então, 1 e 2. E aqui ficamos com o começo da nossa pétala, tá? Agora, ó, a nossa agulha está pra cá. Eu vou pular aqui 4 espacinhos, ó. Temos aqui a alcinha que a gente tava. Então, vou pular 1, 2, ó, pra vocês verem aqui uma coisa.
Aqui fica bem aonde a gente fez a nossa correntinha, então a alcinha fica um pouquinho pra cima, mas dá pra ver bem. Então, ó, eu pulo 1, 2, 3, 4 e venho aqui na quinta alcinha, tá? No quinto espacinho, então. 1, 2, 3, 4 e no quinto eu venho aqui e faço um ponto baixíssimo, tá? Ó. E aqui eu faço um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer uma correntinha para facilitar aqui e vou fazer o ponto caranguejo. Como que é o ponto caranguejo? Com a sua agulha, você vai voltar, ó, a sua agulha, ó, no último espacinho da alcinha, pegando as duas alcinhas, tá? Aqui nessa parte da cabecinha do ponto meio alto. Então, eu volto aqui com a minha agulha, para trás mesmo. Laço o meu fio e puxo aqui para frente. Fiquei com duas alças na agulha, laço e tiro as duas alcinhas. De novo, venho aqui no próximo espacinho do meu ponto alto, na parte de cima, laço o meu fio e trago aqui pra frente, fiquei com duas laçadas na agulha, laço e tiro as duas juntas, tá? Caso você não tenha muita praticidade ou não goste muito do ponto caranguejo, nessa parte aqui você pode fazer ponto baixo também, tá? Esse pontinho aqui, além de ser um ponto de acabamento, a gente tem que voltar, ó, o nosso fio aqui, ó, na nossa última correntinha. Então, por isso que a gente faz esse pontinho, tá? Ó, com bastante cuidado, deixando bastante frouxinho, pra ficar bem bonitinho aqui esse ponto, tá? Ó, e a gente sempre vai ajustando, tá vendo que tem hora que fica essa alcinha aqui, ó? Você empurra ela pra cá, pra não ficar em cima dos outros pontos, pra não encavalar esses pontos. E fica bem bonitinho. Ó, fiz aqui no meu último espaço, mas eu tenho que fazer aqui na nossa correntinha, tá? Então, a gente tem as nossas correntinhas aqui, eu tenho que entrar dentro da correntinha pra fazer o meu último ponto caranguejo, tá certo? Então, eu fiz aqui o meu último ponto caranguejo, tá? Pra vocês verem como fica bem bonito esse ponto. Agora, meus amores, venho novamente aqui pra frente, viro novamente e vou pular essa mesma quantidade de pontos. Vamos pular 4 e no quinto a gente vai fazer o ponto baixíssimo. Ó, sempre tomando cuidado pra não se confundir, tá? Porque aqui, ó, é a minha alcinha que já está meu ponto. Então, 1, 2, 3, 4, venho no quinto, tá? E faço um ponto baixíssimo, tá certo? Pra vocês verem aqui. E aqui vamos repetir o mesmo processo que a gente fez aqui. Vou subir aqui, ó, 1, 2, 3, e vou fazer 3 pontos em cada alcinha. 1, 2 e 3. Então, fiz aqui os meus 3 pontos na nossa primeira alcinha, laço o meu fio e vou vir aqui na próxima, tá? E a próxima alcinha, meus amores, já é onde a gente iniciou, tá? Então, aqui vai ficar desse jeito, porque eu preciso que essas pétalas fiquem bem juntinhas pra fazer o miolinho da rosa. Então, aqui eu laço o meu fio e trabalho normalmente os nossos 3 pontos altos. 1, 2 e 3, tá? Agora, aqui eu vou fazer 3 correntes, laço o meu fio e viro o meu trabalho. E aqui vamos fazer da mesma forma que a gente já fez na pétala seguinte. Vamos fazer aumentos. Então, vamos ficar aqui com 12 pontos, fazendo aumento por toda a nossa carreirinha aqui. Então, caminhei aqui com o meu trabalho e cheguei aqui na minha correntinha. Lembrando que a gente não pode esquecer de trabalhar na nossa correntinha aqui, tá? Então, aqui, 1. E no próximo 2, tá? Pra vocês verem. Ó. Então, ficamos aqui com os nossos 12 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? E a partir de agora, meus amores, toda vez que a gente for voltar aqui pra fazer o ponto baixíssimo, a gente tem que voltar no pezinho da pétala anterior. E qual que é a pétala anterior? Essa aqui que a gente fez primeiro, tá? Então, ó,
Eu vou vir aqui de ladinho, tá? E vou pegar nesse primeiro pontinho aqui, tá? Ó, a gente passa aqui por baixo e faz o ponto baixíssimo, ó, pra vocês verem. Então, aqui eu faço o meu ponto baixíssimo. Uma correntinha e agora eu vou voltar fazendo o ponto caranguejo. Então, eu volto aqui com a minha agulha em cima do ponto alto. E vou fazendo o meu ponto caranguejo aqui, até a correntinha. Fiz aqui meus pontos caranguejos, ó, até em cima da correntinha. Agora, eu viro o meu trabalho e vou fechar aqui essa primeira carreirinha. E quando a gente for fechar, a gente vai voltar, ó. Da mesma forma que a gente foi, a gente volta. E eu vou fechar aqui, ó, bem no pé, ó, bem no pezinho aqui da minha primeira pétala, tá? E também, se eu contar aqui, vai dar as 5 alcinhas. Então, bem no pezinho, eu venho aqui, ó, venho aqui, passo por baixo dessa alcinha, ó, passo por baixo, trago a minha agulha e faço um ponto baixíssimo, tá? Então, pra vocês verem, essa é a nossa primeira carreirinha, tá? Que é a primeira carreirinha que eu falei pra vocês que fica um pouquinho diferente, aonde a gente faz o miolinho aqui, tá? Depois a gente vai ajeitando ela, mas ó, pra vocês verem que belezinha que fica. Deixa eu só passar, ó, puxar aqui esse pedacinho de fio aqui pra trás, ó. Eu passo bem aqui embaixo, ó, pra gente trazer aqui atrás, tá? Que a gente vai fazer os arremates aqui, porque não vai aparecer, depois a gente vai colocar o nosso tecido, né, pra forrar já. Então, pra vocês verem como fica. Tá? Então, agora vamos pra nossa próxima carreira. Agora, a gente vai começar a usar o marcador. Então, na nossa primeira carreira, vocês conseguem notar que a gente tem as 2 pétalas. Então, vamos lá. Agora, vou voltar aqui a minha agulha pra minha laçada, tá? E como que eu vou fazer pra ir pra próxima carreira, ó? Que é a última coisa que eu fiz, ó, sempre dobrando a base, tá, meus amores? Próxima coisa que eu vou fazer é fazer aqui, ó, uma correntinha. E vocês vão ver aqui a distância da sua carreira. Caso você esteja utilizando um fio mais fininho, provavelmente o seu ponto alto aqui vai ficar um pouco maior, tá? Um pouco mais crescido. Então, você pode fazer aqui, ó. Mas, ó, pra vocês verem como o meu tá quase chegando aqui nas minhas alcinhas. Então, eu faço uma correntinha e já laço aqui a alcinha e faço um ponto baixíssimo, tá? Outra coisa também é que aqui, gente, vai determinar a posição da nossa pétala, tá? Agora, como eu tinha falado pra vocês que aqui é um pouquinho diferente, que a gente fez em 2 alcinhas a pétala. A partir de agora, a gente vai fazer em 3 alcinhas. Então, isso vai determinar como vai ser distribuído aqui a minha pétala, tá? Se eu quero que ela fique mais aqui no meio, tudo certinho. Ó, pra vocês verem. Então, eu fiz aqui, vou refazer aqui minha correntinha e venho em uma alcinha aqui, tá? E faço um ponto baixíssimo, ó, pra vocês verem como fica bem já achegado nas alcinhas. Aqui vai ser praticamente a mesma sequência, a gente só vai aumentar a quantidade aqui. Então, eu faço 1, 2, 3, vamos continuar fazendo 3 pontos altos para cada alcinha. Então, aqui, 1, 2 e 3. Venho na minha próxima alcinha, sempre dobrando a base, tá, meus amores? Pra ficar mais fácil aqui pra gente fazer as pétalas. 1. 2 e 3. E como falei, aqui a gente já teria parado na carreira anterior, mas agora a gente vai trabalhar em 3 alcinhas, tá? Então, ó. 1, 2 e 3. Certo? Aqui ficamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tá? Então, aqui ficamos com 9 pontos para iniciar todas as nossas pétalas. Agora, as próximas pétalas vão ser dessa forma. Então, aqui, novamente, vamos fazer aqui, ó, 3 correntinhas, laço o meu fio, viro o meu trabalho. E agora, vamos duplicar aqui a quantidade de pontos, tá? Fazendo aumentos aqui por toda a nossa base.
Já subi aqui tudo certinho, tá? Sem esquecer de trabalhar na nossa correntinha. Como falei que a gente duplicou, a gente tem que ficar com 18 pontos aqui nessa parte de cima. Todas as pétalas têm que ficar com 18 pontos, tá? Então, agora, meus amores, é uma sequência que eu vou mostrar pra vocês, tá? É um pouquinho complicado no começo, né? Porque é uma técnica diferente, né? Algumas crocheteiras aí que já se aventuraram no barbante, como eu, já fizeram essa rosa. Eu lembro quando eu fiz a mega rosa pra fazer um caminho de mesa, e eu juro pra vocês que eu me embananei no começo, tá? Mas aqui é a mesma sequência e eu quero que vocês prestem bastante atenção. Quando a gente inicia na nossa carreira, a gente sabe que antes do ponto caranguejo, eu tenho que voltar na pétala anterior. Como essa é a primeira, eu vou voltar, ó, na pétala que está mais próxima a mim na carreira anterior, tá vendo? Então, como eu não tenho nenhuma pétala aqui, eu volto aqui na pétala da carreira anterior. Então, eu venho bem no pezinho da pétala, ó. Bem no pezinho mesmo. Então, eu dobro aqui pra facilitar, ó. Então, aonde ficou a nossa pétala é aqui, ó, nessa alcinha, tá vendo? Então, é aqui que eu vou voltar com o meu ponto baixíssimo. Então, aqui já temos a primeira regra. Toda vez que a gente for antes do ponto caranguejo, eu tenho que voltar na pétala anterior. Então, aqui eu faço o meu ponto baixíssimo, uma corrente, e agora vamos fazer o nosso ponto caranguejo, tá? Então, depois do ponto caranguejo que a gente pula os espacinhos. Vou fazer aqui meu ponto caranguejo. Então, fiz aqui meu ponto caranguejo até em cima da minha correntinha, tá? Então, agora eu vou virar aqui meu trabalho e vamos fazer a pulagem aqui na parte de baixo, tá? Então, aqui, meus amores, eu vou aumentar a quantidade. Eu vou pular 5, ó. Então, eu venho aqui. 1, 2, 3, 4, 5. E vou vir no sexto, na nossa sexta alcinha, de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E na sexta alcinha, eu vou fazer o meu ponto baixíssimo, tá? Ó. Então, aqui, eu faço o meu ponto baixíssimo. Tá? Então, aqui fizemos a nossa primeira pétala. Vou pegar aqui meu marcador e vou colocar aqui, ó. Aqui nesse ponto caranguejo mesmo, só pra gente não se perder. Agora tá bem facinho pra gente ver, mas depois que a gente continuar fazendo as pétalas, vocês vão ver como é difícil ver em qual carreira e quantidade de pétalas que a gente faz, tá? Isso aqui é só pra gente não se perder. Agora, vamos fazer o mesmo processo, tá? De subir aqui, ó. 1, 2, 3. E fazer aqui os nossos 3 pontos por alcinha, tá? Então, a gente vai trabalhar 9 pontos em cima dessas 3 alcinhas. Então, fiz aqui, tá, meus amores, os nossos 9 pontos, tá? Nas 3 alcinhas. E em cada alcinha, dessas 3 alcinhas, eu trabalhei 3 pontos. Então, 1, 2, 3, na outra 1, 2, 3, e na outra 1, 2, 3. Agora, vai manter a sequência, tá? E agora, a gente vem aqui e faz 1, 2, 3 correntinhas, laço meu fio, viro o meu trabalho. E agora, vamos fazer os nossos aumentos, tá? Então, vai ser 2 pontos em cada espacinho aqui, tá? Até a gente chegar ali na nossa ponta. E totalizar também aqui os nossos 18 pontos. Fiz aqui os meus aumentos, tá? Ficamos aqui com os nossos 18 pontinhos. E agora, como eu comentei com vocês, antes do ponto caranguejo, temos que voltar aqui na nossa pétala anterior, tá? Então, aqui como é a segunda, eu volto aqui na base da minha primeira pétala, tá? Bem no pezinho aqui, ó, na alcinha que a gente já trabalhou os pontinhos. Então, aqui eu laço o meu fio, ó, e faço o meu ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha aqui pra dar altura e volto fazendo aqui os meus pontos caranguejos. Então, fiz aqui os meus pontos caranguejos e agora vamos pular aqui os nossos 5 pontos. Então, 1, 2, 3, 4, 5, e no sexto eu venho e faço aqui o meu ponto baixíssimo, tá? Ó, então, aqui eu faço o meu ponto baixíssimo. E aqui a gente continua o mesmo processo para fazer a pétala. Vamos subir aqui os 9 pontos, tá? Trabalhando 3 pontos altos em cada pontinho, tá? Em 3 alcinhas aqui. Depois, a gente vai duplicar aqui a quantidade de pontos e vamos voltar no pezinho da nossa pétala anterior antes de fazer o ponto caranguejo,
tá? Depois que a gente fazer o ponto caranguejo, eu volto aqui com vocês pra gente voltar aqui no início, tá? Do nosso pontinho aqui, tudo bem certinho. Então, meus amores, fiz aqui a minha pétala, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui as duas anteriores, tá? E agora, pra vocês verem, a gente já tá chegando aqui na nossa primeira pétala. E a gente vai pular aqui os pontinhos que eu falei pra vocês. 1, 2, 3, aquele que tá em cima. 4, 5, e no sexto, a gente vem aqui pra fazer o ponto baixíssimo, que inclusive é o espacinho que a gente já fez a nossa primeira pétala, onde a gente iniciou, tá? E aqui a gente vai fazer o nosso ponto baixíssimo, tá? Ó, pra vocês verem. Fazendo aqui o nosso ponto baixíssimo. E na nossa segunda carreirinha, ficamos aqui com 3 pétalas, tá? Então, ficamos aqui na nossa segunda carreira com 3 pétalas. No comecinho, gente, ela vai ficando um pouquinho desengonçadinha, mas depois ela vai tomando forma. Deixa eu mostrar pra vocês aqui que eu já tenho uma... Já tenho aqui uma lateral finalizada. Então, ó, pra vocês verem como fica. Depois ela vai tomando forma e a gente vai ajeitando também, ó, pra ficar bem bonita. Então, olha pra vocês verem que lindeza que fica, tá? Então, vamos lá, vamos continuar. Agora, meus amores, a gente vai subir pra nossa terceira carreira, né? Então, ó, já vou tirar aqui meu marcador, ó. E aqui vamos subir nossos pontos. Faço aqui uma correntinha novamente e faço o meu ponto baixíssimo. Reparem que eu vou trazer, ó, ela um pouquinho aqui pro meio. Por quê? Porque assim a minha pétala vai ficar bem no meio. Se eu trouxer ela pra cá, ó, a pétala vai caminhar mais ou menos aqui, ó, no mesmo jeito. E eu quero alternar essas pétalas. Então, você consegue alternar essas pétalas trabalhando dessa forma. Então, eu vou trazer pra cá e vou fazer o meu ponto baixíssimo, certo? E aqui, vamos fazer aqui a nossa primeira pétala, tá? Então, o processo aqui é o mesmo, tá? Subimos 3 correntinhas e vamos fazer os nossos 9 pontos. Fiz aqui os 9 pontos, tá, meus amores? É a mesma forma, tá? Vou fazer aqui a minha primeira pétala, tá, meus amores? Vou fazer assim essa sequência, porque eu já mostrei pra vocês como que são as pétalas, certo? É a mesma forma todas as carreiras, então, se caso você tiver alguma dúvida, é só voltar. Lembrando que a única regra que a gente tem que fazer aqui é que depois que a gente sobe a segunda carreira da pétala, a gente tem que voltar na pétala anterior, no caso, a gente vai voltar aqui na carreira de baixo, pra gente fazer o ponto caranguejo, tá? Essa é a regra principal, porque às vezes a gente se confunde. Então, antes do ponto caranguejo, a gente volta, e depois do ponto caranguejo, a gente avança, tá? Então, essa é a regrinha básica. Então, vou subir aqui a minha carreira, tá? Minhas pétalas, e já volto pra mostrar pra vocês, voltando aqui na pétala anterior. Já subi aqui a nossa segunda carreira da nossa primeira pétala, tá? Antes do ponto caranguejo, voltamos, tá? Então, como essa é a primeira, toda vez que for a primeira pétala, eu tenho que voltar, ó, na pétala mais próxima da carreira anterior, ó. Essa que a gente acabou de finalizar. Outra coisa, gente, cuidado pra não se confundir, tá? Porque a gente tem que voltar, ó, bem nessa alcinha do pezinho, tá? Cuidado pra não voltar nessas anteriores, porque tá errado, tem que vir, ó, bem nessa daqui, ó, que tá aparecendo pra mim. Tá vendo aqui a ponta? Então, é aqui que eu tenho que fazer o meu ponto baixíssimo, tá? Então, é aquela regrinha que eu sempre falo. Antes do ponto caranguejo, a gente vem pra trás, e depois do ponto caranguejo, a gente avança, tá? É só vocês terem essa regrinha em mente que vocês não vão errar nessas pétalas. Então, faço aqui uma correntinha e vou dando continuidade fazendo aqui os meus pontos caranguejos, tá? Então, meus amores, já fiz aqui o meu ponto caranguejo da primeira pétala da terceira carreira, tá? Fica um pouquinho desengonçado, né, gente? Que a gente tá mexendo muito nessa base, mas depois a gente ajeita. Vou colocar aqui meu marcador na minha primeira pétala pra mim não me perder, tá certo? E agora, como eu falei pra vocês, depois do ponto caranguejo, a gente avança, tá? Então, agora na sequência, meus amores, a única coisa que vai mudar aqui, em todas as carreiras, vai ser a quantidade de pontos que a gente vai pular aqui de base, tá? Na nossa terceira carreira, vamos pular aqui 6 pontos. Então, eu venho, pulo 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º, eu entro aqui para fazer um ponto baixíssimo, tá? E aqui, vamos iniciar a nossa segunda pétala.
tá certo? Então, meus amores, agora eu vou deixar vocês trabalhando aí, eu também vou trabalhar aqui com a minha base, tá? Não vou mostrar para não ficar muito maçante, caso você tenha alguma dúvida é só voltar um pouquinho, porque agora vai ser a mesma repetição de pétalas, tá? Não vai mudar a parte das pétalas, como falei, a única coisa que vai mudar vai ser as partes, a quantidade de pontos que vamos pular, tá? Então, vou trabalhar aqui toda a minha volta, tá? Deixa um marcadorzinho aí para vocês não se perderem. Lembrando que toda vez que a gente for fazer a nossa pétala, subiu a segunda carreira da pétala, antes do ponto caranguejo, a gente volta, depois do ponto caranguejo, a gente avança, tá? Fica com essa regrinha em mente para vocês não se perderem. E aqui na nossa terceira carreira, vamos ter 4 pétalas no final, tá bom? Então, vou fazer as minhas 4 pétalas e já volto para mostrar para vocês a quantidade de espaços que vamos pular na nossa próxima carreira. Finalizei aqui, meus amores, a nossa terceira carreira e ficamos aqui com um total de 4 pétalas. Então, já vou aqui transferir o meu fio, ó, fazer aqui a minha correntinha e subir aqui o meu ponto baixíssimo. E vou fazer aqui a minha primeira pétala dessa quarta carreira. Então, meus amores, fiz aqui a minha primeira pétala da nossa quarta carreira e já vou transferir aqui o meu marcador para nossa quarta carreira, pra gente não se perder, tá? Então, agora aqui na minha quarta carreira, a contagem de pontos que vamos pular vai ser 5. E vamos trabalhar na sexta alcinha. 1, 2, 3, 4, 5. Venho na sexta, tá? Então, novamente, nessa carreira vamos pular 1, 2, 3, 4, 5. E vou trabalhar na sexta alcinha, tá? E aqui vamos trabalhar normalmente como a nossa sequência, tá certo? Então, quando a gente finalizar essa carreira, vamos ter o total de 6 pétalas. Vou terminar essa carreira e já volto para mostrar para vocês a próxima e última carreira. Então, meus amores, fiz aqui a nossa quarta carreira, tá? Então, ficamos com um total de 6 pétalas, nossa quarta carreira. E agora, vamos para nossa quinta e última. Já fiz aqui a minha primeira pétala da nossa quinta carreira e última. Vou marcar aqui, tá? Pra gente não se esquecer, ó. Aqui, acabei de marcar, tá? Fiz a volta na pétala anterior. Então, fiz aqui a minha primeira pétala da nossa última carreirinha. E aqui o que vai mudar é a quantidade de pontos que vamos pular, tá? Então, vamos pular aqui 7 pontos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E vou vir no oitavo, tá? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E venho no oitavo pra fazer o meu ponto baixíssimo. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, eu faço aqui o meu ponto baixíssimo para iniciarmos as nossas pétalas, tá? Então, aqui a gente vai pular 7 pontinhos e vamos trabalhar no oitavo ponto, tá? Então, vou dar a volta aqui fazendo as minhas pétalas e no final vamos ficar com mais 6 pétalas nessa última carreira. Então, meus amores, já fiz aqui todas as nossas pétalas, tá? Da nossa última carreira. E como falei, ficamos aqui com um total de 6 pétalas, tá? Ó, aqui o nosso marcador tudo bem certinho, tá? Então, aqui a nossa última pétala. Opa, soltou aqui o ponto baixíssimo. E a gente sempre prende aqui. Soltou aqui, gente, meu último pontinho. Vou refazer, ó. E agora, eu prendo aqui no pezinho. Então, eu sempre conto que sempre vai dar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui no oitavo. Então, prendemos aqui o nosso fio no oitavo espacinho, que é bem no pezinho da nossa florzinha, tá? Da nossa pétala. Então, ficamos aqui certinho. Agora, eu já posso cortar aqui o meu fio, tá? Pra vocês verem, a gente corta aqui. Eu já vou arrematar, tá bom? Puxo aqui pra fora. E agora, eu vou voltar aqui, ó, com esse meu fiozinho aqui pra trás, tá? Então, ó, eu venho mais ou menos no pezinho aqui, ó. Da onde já tá saindo esse fiozinho, tá?
Ó. Mais ou menos na mesma direção. Puxo aqui esse meu fio aqui pra trás, tá? Pra ficar bem firminho e a gente fazer o arremate pro lado de dentro, tá? Então, a gente vai fazer o arremate pra esse lado de cá, tá? Então, depois a gente vai fazer todos esses arremates, ó, pra vocês verem aqui, tem 4 fiozinhos pra gente arrematar, tá? Já posso tirar aqui meu marcador. E agora, já vamos iniciar a parte da união da nossa alça, tá? Então, vou pegar aqui a minha alça, deixar aqui reservadinho. Eu também, gente, vou pegar aqui o próprio tecido que eu vou fazer a parte do forrinho pra colocar em cima, tá? Pra não ficar batendo essa alça e não riscar, tá bom? Pra chegar a bolsa impecável pra sua cliente. Então, vamos pegar aqui o nosso fio. Ó, então, eu pego aqui o meu fio e vou vir aqui, ó. Vou vir bem aqui, gente, aonde eu já fiz o meu acabamento, tá? Eu gosto de deixar sempre o acabamento pro mesmo lado, tá? Então, ó, vou pegar aqui sempre as 2 alcinhas, tá? Eu venho ou um antes ou no próprio acabamento aqui, tá? Geralmente, quando a gente pega aqui, ó, solta um pouco, porque a gente não fez o arremate ainda, tá? Mas eu vou vir aqui um antes, ó. Vou deixar aqui uma pontinha, pego o meu fio e subo aqui uma correntinha que vai fazer a vez do meu ponto baixo, tá? Vou deixar ela bem frouxinha mesmo, tá bom? Pra depois não ficar dando trabalho pra gente fazer o nosso arremate. E aqui, ó, já fiz a primeira e eu vou fazer mais 9 pontos baixos, tá? Ó, então, aqui eu vou fazer mais 9, totalizando os meus 10 primeiros pontos baixos. Pegando as 2 alcinhas, já vou aproveitar pra passar aqui, ó, esse fio por baixo e depois eu fazer o arremate. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7... 8... 9 e 10. Vou contar aqui de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, fiz aqui os meus 10. Agora, vou encaixar aqui a minha alça, ó. Bem aqui, ó, nessa linha, ó. Abaixo das alcinhas, tá? Deixa eu puxar esse fiozinho aqui pra trás, ó. Então, a gente encaixa aqui embaixo, tá certo? Então, vem aqui, ó, sem pular nenhum espacinho. Vem aqui embaixo, ó, passando por baixo da minha alça, laço e faço o meu ponto baixo, tá? Importante, gente, é não fazer muito solto esses pontinhos aqui, principalmente esses da alça, pra não ficar frouxo. Eu preciso que fique bem firme esses pontos, tá bom? Então, vou fazer aqui, ó, um total de 10 pontos baixos, pegando a minha alça, tá? 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, ó, 9 e 10. Então, a gente conta pra ver se tá bem certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, temos aqui os nossos 10. Agora, eu viro a minha alça aqui, ó. Primeiro, eu vou fazer meu ponto. Vou fazer aqui, gente, agora a minha sequência de pontos, tá? Vamos tomar bastante cuidado, porque, ó, esse pontinho fica bem embaixo da minha alça, mas eu não posso esquecer de trabalhar nele, tá? Ó, então, aqui faço o meu ponto. Agora, eu já posso virar aqui a minha alça, pra ela ficar pro lado de dentro e não ter perigo de bater, e eu vou continuar fazendo meus pontos baixos aqui, tá? Então vamos fazer normalmente até a gente chegar aqui novamente. Fiz aqui o meu último ponto baixo antes do nosso inicial, né? E agora, meus amores, vamos cortar aqui o nosso fio novamente, tá? E vamos fazer o fechamento invisível.
eu puxo toda essa minha laçada pra fora, venho aqui, ó, nessas duas alcinhas de cima, ó, de trás pra frente, e vou puxar esse meu fiozinho aqui pra trás, tá? Ó, viro aqui o meu trabalho, vou passar por dentro dessa alcinha, ó, dentro dessa, pra depois passar por dentro da nossa laçada aqui de cima, ó. Então, eu venho aqui, ó, saio bem no meinho pra ficar esse pontinho invisível. Dou uma ajustadinha aqui, tá? Pra vocês verem. Ela fica dando uma emborcadinha, meus amores. Por quê? Porque geralmente, quando a gente faz carreiras de uma base circular, a gente faz aumentos, né? E aqui agora a gente não tá fazendo aumento, então por isso que ela dá uma emborcadinha. Mas é só acertar depois com a mão, tá bom? Então, aqui temos os nossos fios para arrematar, mas primeiro eu vou fazer aqui a parte do fundo, que vai determinar a largura da nossa bolsa, tá bom? Primeiro de tudo, vamos pegar aqui marcadores, tá bom? Porque temos que separar a quantidade de pontos que a gente vai ter aqui, principalmente na parte da abertura, para a parte aqui da lateral. Então, peguei aqui meus marcadores, tá? E, ó, pra vocês verem, uma coisa bem bacana que a gente já fez. A gente já fez meio que a divisão, principalmente dessa parte de cá, tá? Aonde a gente já fez aqui, como eu falei pra vocês, eu gosto de deixar a emenda bem na lateral. Não gosto que fique aparente essa parte da emenda. Ó, lembra que a gente fez aqui essa parte da costura das alças com 10 pontos baixos? Então, a gente vai deixar mais 10 pra cá e 10 pra cá, totalizando 30 pontos nessa parte da abertura. Muito importante que essa parte da abertura, meus amores, ela fique menor do que a parte aqui da lateral, tá? Então, eu vou contar aqui, ó, vou pular esse, porque já é a parte da alça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, tá? Vou marcar bem aqui, ó, que ficou bem aonde a gente fez o nosso fechamento. E, ó, pra vocês verem, eu vou contar de lá pra cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E aqui também vamos deixar mais 10. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Vou marcar aqui no meu pontinho de número 30, tá? Pra ficar bem certinho essa parte aqui. Então, aqui, a quantidade de pontos que vamos deixar na nossa lateral vai ser de 42 pontos, tá? Então, a gente vai trabalhar aqui pontos baixos depois do marcador, a gente não vai pegar o marcador. Então, vou pegar aqui o meu fio. Cadê minha agulha? Aqui. Vou pegar a minha agulha e vou pular aqui, ó, aonde tá o meu marcador e vou vir no próximo pontinho, tá? Vou baixar um pouquinho aqui pra vocês conseguirem ver bem. Então, eu pulo aqui dessa parte do meu marcador, ó, e coloco o meu fio novamente, tá? Aqui, e subo uma correntinha. Vou deixar essa correntinha bem frouxinha, pegando as duas alcinhas, tá? E vou trabalhando pontos baixos. Já vou trazer aqui esse meu fio, ó, pra gente ir arrematando, tá? E aqui eu vou fazer pontos baixos até eu chegar aqui antes do meu marcador, tá bom? Então, meus amores, dei a volta aqui, tá? Chegamos aqui um pontinho antes do nosso marcador e aqui que é o último ponto que a gente vai trabalhar, tá? A gente não sobe em cima do marcador. Que essa parte é a parte da abertura, pra vocês verem. Agora, eu subo uma correntinha e viro aqui o meu trabalho, tá? Agora, vamos trabalhar voltando, tá? A gente vai pular aqui, ó, esse primeiro espaço. A nossa correntinha vai fazer a vez de um ponto, tá? Porque eu preciso que fique bem retinha essa lateral aqui. Então, eu pulo esse espaço e venho no próximo, tá? E continuo trabalhando aqui ponto baixo sobre ponto baixo. Até a gente chegar aqui no nosso cantinho, pra me mostrar pra vocês como que vocês vão trabalhar. Então, meus amores, fiz aqui o meu trabalho na nossa última alcinha, tá? E se você virar aqui o nosso trabalho, vai reparar que aqui, ó, é o primeiro ponto que a gente fez, a primeira correntinha que corresponde a um ponto baixo. Então, eu tenho que trabalhar dentro dessa correntinha aqui, ó.
O meu último ponto sempre tem que ser dentro da correntinha pra ficar bem retinho aqui. Então, eu faço uma corrente, viro o meu trabalho novamente e continuo fazendo da mesma forma, tá? Sempre pulando aqui esse primeiro, porque a nossa correntinha vai corresponder a um ponto baixo. E continuo o meu trabalho, tá? Vou fazer mais então, uma vou fazendo carreira dessa até forma, a gente ter ó, aqui 3 carreirinhas na lateral. Fiz aqui a parte da lateral da nossa bolsa, tá? Fiz somente 3 carreirinhas. Não vou fazer mais carreiras, porque isso daqui pode ficar sobressaindo, principalmente as pétalas, ó, pra vocês verem. Se eu fazer mais, ele pode sair pra fora, tá? Caso você precise de mais lateral, você pode fazer mais carreiras, mas aqui no meu caso eu vou fazer somente 3. E se você quiser fazer menos carreiras também aqui, pra ficar menor essa parte aqui da lateral, também pode, tá? Já cortei aqui o meu fio e agora a gente vai fazer o arremate. Eu vim mostrar pra vocês como que a gente vai aplicar o nosso forro. Então, meus amores, já fiz aqui os arremates, tá? E agora vamos pra parte de marcar aqui o nosso forro, tá? Ó, vou virar aqui o meu tecido do lado avesso. Aqui. Do meu lado avesso, eu vou colocar, ó, a minha lateral em cima, tá? Eu vou subir aqui um pouquinho, ó, porque eu tenho que deixar um espacinho de mais ou menos um dedo. Eu vou marcar por cima, vou passar a minha caneta aqui pela lateral da minha bolsa. Mas na hora de cortar, eu vou cortar aqui, ó, com mais ou menos um dedinho de largura, tá? Ó. Aqui a parte de baixo eu já risquei, tá? Lembrando de fazer essa parte de riscar do avesso, tá bom? Agora eu vou virar aqui a minha peça, só pra ver se eu consigo mostrar pra vocês esse lado de cá, ó. Então, eu coloco aqui, ó, bem certinho, ó. Aqui essa parte. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Que aqui, por conta das pétalas, a gente não consegue mostrar muito bem, ó. Eu vou apertar bem aqui, ó, a parte da minha base, tá? E vou passar aqui a minha agulha, perdão, a minha caneta, tá? Vou riscar tudo bem certinho. Aqui fica um pouquinho desengonçado, tá? Mas depois a gente acerta. E, ó, aqui eu termino de riscar. Então, ó, ficou mais ou menos... Opa! Ficou mais ou menos do jeito que eu preciso, tá? Ó, ficou um pouquinho falhado. Aqui, tá dando pra ver? Essa parte. Então, aqui, meus amores, eu vou subir, ó, um pouquinho, tá? Eu faço aqui com a caneta mesmo, tá? No olhômetro. Essa parte de fora, ó. Porque eu vou dobrar essa parte pra dentro, pra ficar um acabamento bem legal. Ó. Isso eu vou fazer dos dois lados, tá? Então, aqui a mesma coisa, ó. A gente vai deixar um pedacinho aqui sobrando pra gente dobrar. Até eu encontrar aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Então, eu vou fazer o corte pro lado de fora, tá? Então, a gente vai fazer isso com as duas laterais. Então, eu vou cortar aqui, ó, com um risco pro lado de fora e já volto pra gente colocar na nossa bolsa. Então, meus amores, já cortei aqui, tá? Ó, eu vou encaixar aqui mais ou menos
dentro da minha bolsa, tá? Ó, pra vocês verem aqui, tem que deixar bem certinho, principalmente essa parte das laterais, tá certo? E aqui, gente, ó, eu vou dobrando, tá vendo? Ó, eu vou dobrando essas laterais. A única coisa que eu tenho que deixar é essa alcinha aqui, ó, essas alcinhas de cima. Então, ó, eu pego aqui pelos nozinhos. Então, a gente vai dobrando aqui de forma que fique bem uniforme aqui essa lateral, tá? Não precisa ser muito perto, tá? Que esse daqui é só pra fixar. Ó, a gente vai fazendo a dobra, tá? Cheguei aqui na parte da minha lateral, ó, eu vou dar uma dobradinha pra dentro. Dobra aqui, tá? Primeiro, ó, essa lateral pra cá. Dobro pra dentro primeiro. E agora, eu dobro assim, ó. Tá vendo? Pra ficar bem certinho essa quina, tá? E assim, a gente vai fazendo aqui, ó, por toda a nossa volta, tá? Vou alfinetar tudo aqui, tá bom, gente? Lembrando de dobrar antes da gente colocar o alfinete, tá bom? Ó, a gente vai dobrando pra colocar. Cuidado também pra não esticar demais aqui, pode deixar. Se ficar um pouquinho mais fofinho aqui também não tem problema, tá? A gente só tem que tomar cuidado mesmo pra não esticar demais esse tecido, porque querendo ou não, ela dá uma... Tá vendo que ela dá uma cavada aqui pra dentro? Então, a gente precisa deixar essa parte mais cavadinha. Então, eu vou alfinetar tudo aqui e já volto pra mostrar a costura pra vocês. Já alfinetei tudo aqui, ó, pra vocês verem, tá? Depois também a gente vai tirando os alfinetes e ele vai ficando também mais frouxinho, né? A gente vai dosando, mas a gente alfineta já pra ficar mais fácil esse processo da costura, tá? Então, vou ensinar vocês como que a gente vai fazer a costura. Vou vir aqui na lateral, ó, já peguei aqui linha e agulha. Peguei aqui uma agulha grande pra vocês conseguirem ver bem certinho, ó, tá? Pra não ter perigo de vocês não enxergarem. E como falei pra vocês, essas duas alcinhas a gente tem que deixar livre, tá? Porque a gente vai trabalhar nelas ainda. Então, ó, vou vir aqui. Toda vez que eu for fazer essa parte aqui, ó, eu venho por dentro primeiro, pra depois sair no nosso tecido. Pra esconder aqui o nosso nozinho, tá? Então, ó, eu vou pegar com a minha agulha, chegar bem próximo aqui de onde já está saindo a minha linha, tá? O meu fiozinho, e eu vou, ó, dar uma entortadinha pra cá, ó, até eu sair pro ladinho, tá? Não vamos caminhar muito pra não ter buraquinho ali, tá? E sempre tomando cuidado pra não aparecer o fio aqui na frente, ó. Então, aqui eu puxo, volto aqui o meu fio, ó, pra vocês verem, não fica nem aparecendo o fiozinho ali. Então, eu venho aqui perto da minha linha, onde já está saindo. Lembrando que a gente não vai utilizar essas alcinhas de cima, a gente sempre vai utilizar os pontinhos aqui de baixo. E, ó, eu transfiro o meu fio, a minha linha, eu transfiro aqui a minha agulha um pouquinho pro lado, sempre tomando bastante cuidado pra não aparecer ali do lado da frente, tá? Ó, então, eu puxo aqui a minha agulha. Ó, e assim vamos fazendo, tá? Por toda a nossa volta aqui, ó.
O único segredinho é a gente colocar aqui a nossa agulha bem próximo de onde tá saindo o nosso fio. Principalmente, meus amores, se a cor da sua linha, igual a minha aqui no meu caso, não é da mesma cor do seu tecido, tá? Então, a gente sempre tomando bastante cuidado pra não aparecer na frente, ó. E a gente vai fazendo aqui a costura, tá? Aqui pra vocês verem, até ficar bem firminho, tá certo? Então, eu vou continuar com esse mesmo processo, lembrando só de tirar fora, ó, essas duas alcinhas, que a gente vai trabalhar nelas ainda. E tomar cuidado para não aparecer na frente a nossa linha, tá? E conforme a gente vai fazendo aqui, a gente vai tirando os alfinetes. Para vocês verem como não fica aparecendo a linha do lado da frente, tá certo? Então, eu vou dar toda a volta aqui, quando eu finalizar eu volto com vocês. Lembrando que esse processo a gente tem que fazer nas duas laterais. Já dei toda a volta aqui com a costura, agora eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer o arremate, tá? Ó, eu entro aqui normalmente, como se eu fosse fazer um pontinho, mas eu vou esconder, né? Fazer o acabamento aqui. Vou vir aqui, ó, bem aqui atrás, tá vendo? Atrás dos pontos. Eu vou passar, ó, por baixo aqui, vou pegar um pouquinho do fio, mas eu vou segurar aqui a minha laçada pra ela não sair completamente. Eu passo por dentro uma vez, puxo e passo mais uma vez, tá? Ó, e assim eu faço o nó de tecelão e assim eu finalizo o meu forro. Vocês podem fazer isso mais algumas vezes, tá? Só pra firmar. Ó. Passo uma e passo duas. Agora, é só dar uma ajustadinha e passar aqui por dentro dos pontos mesmos, só pra esconder. E agora, é só cortar aqui, ó, minha linha, tá? Então, aqui tá feito a nossa costura do nosso forrinho. Ó, forrinho todo costuradinho, com uma sobra aqui de tecido. E aqui, as minhas duas partes da rosa, já bem forradinho. Agora, vamos pra união aqui das laterais. Então, meus amores, vamos lá pra nossa costura da lateral, tá? Vou manter aqui a nossa alça. E vamos colocar aqui, ó, bem certinho, essas alcinhas aqui, ó, juntinhas, tá? Ó, pra vocês verem. Aqui, a gente tem a nossa correntinha que a gente deu altura, lembra? Mas ela, como já falei pra vocês, ela conta como um ponto. Então, temos que encostar aqui, ó, as duas. Então, meus amores, como falei pra vocês, aqui, ó, a nossa correntinha corresponde a um ponto. Então, a gente vai colocar aqui, ó, juntinho essas alcinhas, tá? Essa com essa, sempre uma do ladinho da outra. Se vocês quiserem pegar aqui, ó, as duas alcinhas de cada pontinho aqui e fazer o ponto baixíssimo, pode fazer. Mas eu prefiro pegar uma alcinha de cada lado e manter o ponto baixíssimo aqui no meio, tá? Eu vou deixar aqui um bom tamanho de fio. Aqui pra dentro, tá? Eu mantenho aqui dentro, ó. Quando eu vou fazer esse trabalho aqui, tá? Passa aqui no dedo. Vamos pegar duas alcinhas. Sempre as alcinhas que se encontram, ó, pra vocês verem. Essa alcinha de cá com essa alcinha de cá, ó. Eu pego uma, pego outra, ó. Laço aqui meu fio que está embaixo. Passo por dentro das duas alcinhas, ó. Esse é um pouquinho complicado, fica bem soltinho.
E continuo. Pego uma alcinha de cá, uma alcinha de cá, laço o meu fio aqui embaixo, passo por dentro das duas alças, ó, e fecho mais um ponto baixíssimo. E vamos continuando, sem esquecer nenhum pontinho. Esse fiozinho de cá, esse fiozinho de cá, sempre as alcinhas que se encontram, tá? Passo aqui por dentro das duas e fecho um ponto baixíssimo. Ó, pra vocês verem, dessa forma, os nossos pontinhos baixíssimos vão ficar no meio, tá? Geralmente, quando a gente faz pegando duas alcinhas, ou ele vai ficar pra cá ou pra cá, mas eu prefiro que fique no meio, tá certo? Então, vamos fazendo esse processo sem esquecer nenhum pontinho, até eu chegar ali na nossa ponta. Fiz aqui tudo bem certinho, tá? O último ponto baixíssimo eu fiz nas correntinhas, tá bom? Da mesma forma que eu já tinha falado pra vocês. Agora, diretamente, a gente já vai fazer aqui, ó, um acabamento aqui pra parte de dentro, aonde a gente vai colocar o nosso botão imantado, tá? Então, daqui mesmo, eu já vou iniciar o meu trabalho. Ó, pra vocês verem. A gente fez 4 carreiras aqui nessa parte da lateral, certo? Só que, como a gente fez o ponto baixíssimo, fica escondido uma carreirinha. Então, vou vir aqui, ó, diretamente na próxima, tá vendo, ó? Tem 1, 2 e 3. Eu vou vir aqui, ó, nessa alcinha, vou fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha pra dar altura. No próximo, aqui, ó, bem nessa alcinha, vou trabalhar mais um ponto baixo. E aqui no pezinho do meu ponto, mais um ponto baixo, tá? Agora, meus amores, a gente vai ter que fazer algumas diminuições, tá bom? E vai ser sempre aqui, ó, no começo e no fim das duas partes. Então, aqui, ó, sempre trabalhando na alcinha de trás. Eu vou pegar essa alcinha, subo aqui, não termino o meu ponto, venho na próxima, mais uma alcinha, fico com 3 alcinhas na minha agulha e vou tirar tudo junto aqui, fazendo a minha primeira diminuição. E agora, eu vou fazendo pontos baixos normalmente aqui, até eu chegar ali na minha alça e mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Mas sempre pegando aqui nessa alcinha de trás. Cheguei aqui na minha alça e eu continuo fazendo aqui, ó, os meus pontos baixos, tá? Pegando somente na minha alcinha de trás, tá certo? Então, eu vou trabalhar dessa forma até eu chegar aqui, ó, na minha lateral e a gente fazer aqui novamente nos nossos 2 últimos pontinhos aqui, até a gente chegar aqui no finalzinho, tá? Nesses 2 últimos pontinhos, quem vai fazer as diminuições nesses últimos 2 pontinhos, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui nos meus últimos 2 pontinhos e novamente vamos fazer a nossa diminuição, como falei pra vocês. Venho aqui no meu primeiro ponto, laço, venho no próximo, laço novamente, fico com 3 laçadas na minha agulha e tiro tudo aqui junto, tá? E agora, novamente, vamos aqui na nossa lateral. Já venho direto aqui, ó, e vou fazer, ó, o meu primeiro ponto. Também pegando na alcinha, em uma alcinha, tá? Não precisa pegar em muitas. Aqui, no nosso próximo aqui, ó. Ó, nessa alcinha bem de cima aqui, tá vendo? Eu vou fazer o meu segundo, porque eu preciso aproximar aqui essa parte, que eu preciso diminuir essa parte aqui de cima, tá? Faço aqui o meu segundo e agora o meu terceiro, tá? Ponto. Aqui. Subo aqui e faço o meu ponto baixo, tá? Ó, aqui, meus amores, tá um pouquinho longe, né? Então, meus amores, eu vou fazer aqui, ó, um pontinho aqui, ó, bem no meio da onde a gente fez o ponto baixíssimo, só pra não ficar muito longe, tá? E aqui já venho no meu próximo dessa lateral, ó. Então, aqui fiz um, vou fazer aqui mais um naquela alcinha de trás, ó. E aqui no pé, tá? Totalizando os 3. E aqui, novamente, chegamos
nos nossos dois pontos, ó, aqui, ó. Esse pontinho não consta, tá? Porque aqui é da lateral. Então, eu venho nesses dois próximos pra gente fazer a diminuição. Laço um, venho no próximo laço mais um e faço aqui a minha diminuição normalmente. E vamos trabalhando até a gente chegar lá no outro cantinho da nossa próxima diminuição. Cheguei aqui nos meus dois últimos pontinhos e vamos fazer aqui a nossa última diminuição, tá? Não vai ser necessário fazer mais diminuições aqui. Então, eu venho no meu primeiro laço, venho no meu próximo laço novamente e tiro aqui tudo junto, tá? E vamos aqui na nossa lateral. Já vou vir com o meu ponto diretamente aqui no nosso primeiro da nossa carreira, tá? Fiz o primeiro, vou fazer aqui o meu segundo. E agora, no próximo aqui, ó, que fica um pouquinho escondidinho, posso fazer aqui também o meu terceiro, tá? Vou fazer aqui um bem no meio. Ó, faço bem aqui no meio, tá? Só pra não dizer que a gente não fez. E agora, meus amores, a gente vai fazer, ó, vamos iniciar fazendo os nossos pontos aqui, ó, diretamente. Não vamos fazer acabamento nem nada. Vou subir bem aqui em cima da minha correntinha, ó, pegando somente uma alcinha, tá? E aqui eu marco pra mim saber que aqui foi o meu primeiro ponto. E vamos continuar fazendo os pontinhos, ó, pegando somente a nossa alcinha de trás, tá? Ó. E aqui, vamos fazer um total de 3 carreiras dessa mesma forma. Toda vez que a gente chegar aqui, a gente não faz arremate. A gente tira o marcador, faz o ponto aqui em cima, marca de novo e continua. Quando eu tiver aqui as minhas 3 carreiras, eu volto com vocês. Então, pessoal, já fiz aqui as minhas 3 carreiras, tá? Agora eu só vou cortar meu fio, ó, reparem pra vocês verem que eu não subi aqui na onde tá marcado, porque vai ser aqui que a gente vai fazer o nosso acabamento. Eu corto aqui. Solto aqui todo o meu fio, vou tirar aqui meu marcador, porque a gente vai fazer o acabamento bem aqui, tá? O nosso acabamento falso. Eu pego aqui minhas 2 alcinhas, ó, laço e puxo o meu fio aqui, ó. E agora eu vou fazer aquele mesmo acabamento que a gente já tá acostumado. Pego aqui a minha alcinha de trás do ponto e passo por dentro da minha laçadinha, tá? Ó. E assim é feito o acabamento bem certinho aqui da nossa lateralzinha aqui, né, da ponta da nossa bolsa, certo? Então agora, meus amores, vamos lá, a gente tem que arrematar tudo bem certinho aqui, tá? E agora, ó, pra vocês verem como essa parte dobra um pouquinho pra dentro, né? O nosso botão a gente vai aplicar aqui assim, ó. A gente dobra aqui, toda essa parte que a gente acabou de fazer pra dentro, ó. E agora vamos ver aonde a gente vai colocar o nosso botão. E contar, né? Como a gente tem as nossas 10 alcinhas que a gente pegou pra fazer a alça, a gente vai deixar 1, 2, 3, 4, 5. Ó, bem aqui mais ou menos nessa divisa. Na divisa de um pontinho com o outro. Então, aqui, eu sei que esse daqui é o meu quinto, né? 1, 2, 3, 4, 5, ó. Mais ou menos nessa divisa aqui, eu encaixo o meu botão, tá? Tem que ser mais ou menos a mesma distância, por isso que a gente conta os pontinhos. Aqui, vamos colocar a chapinha do próprio botão imantado, tá? Ó, pra vocês verem. A gente coloca aqui e aqui a gente prende, porque a gente vai costurar essa lateral. Então, a gente consegue aplicar aqui normalmente, tá? Ó. Então, coloco aqui a minha chapinha e vamos apertar bem aqui pra gente manter bem firme esse botão aqui, tá? A gente aperta, deixa bem firminho aqui, ó. Ó. Fica bem firme, ó. Então, a gente vai fazer isso com os 2 botões, tá? Então, pessoal, como eu falei pra vocês, a gente dobrou aqui, né, essa parte de dentro, ó.
Só que a gente vai costurar aqui toda essa lateral, tá? Então, vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês. Vamos passar aqui, ó, primeiro essa agulha aqui por dentro, tá? Que eu vou ensinar pra vocês uma técnica de costura pra vocês não precisarem ter que costurar com aquela agulha transparente, que eu não gosto daquela agulha, gente. A vista já não tá boa e eu não consigo costurar direito. Então, praticamente, o processo é o mesmo daquele, da gente chegar bem pertinho dos pontos, ó. Só que aqui, a gente vai ter que trazer essa agulha pra fora, tá? Então, ó, pra vocês verem, eu puxo aqui pra fora, coloco bem próximo de onde eu já tava costurando, ó. Onde a minha agulha tá saindo. E volto aqui pra dentro novamente, tá? Tomando bastante cuidado do lugar que vai sair esse fio aqui. Ó. E eu continuo, tá? Escondo aqui bem no meio. Trago aqui pra fora. Saio próximo de onde a minha agulha já saiu, ó. E trago a minha agulha novamente aqui pra dentro. Tá? Então, o processo é esse, um processo bem tranquilinho, mas caso você não goste de fazer essa costura, você pode pegar aquela linha transparente, tá bom? Ó. A gente vai fazendo desse jeito por toda essa volta até a gente deixar tudo bem costuradinho aqui, tá? Dessa forma, vai ficar o acabamento bem perfeito aqui da nossa bolsa, ó, pra vocês verem. E vai ficar bem escondidinho aqui. Então, meus amores, a nossa bolsinha ficou desse jeito, ó, pra vocês verem. A parte interna, ó, ficou bem bacana. Até coloquei aqui uma capinha de celular pra vocês verem o tamanho, principalmente do espaço interno, tá? É uma bolsa com um tamanho bem bacana. E que ficou com somente 550 gramas, tá? Essa parte do crochê. A nossa alça, o parzinho dela tem 70 gramas. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou da aula, já deixa o seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o que você achou, que isso me ajuda bastante. Tá bom, meus amores? Beijão e até a próxima aula.